Eu não sei o que aconteceu, mas maio foi um mês bem atípico por aqui, porque chegaram muitos livros novos aqui na estante. Pois bem, no vídeo de hoje eu vou mostrar tudo que chegou por aqui, de recebidos de editora, recebidos de vocês, compras que eu fiz aí durante a Book Friday, tá aí a explicação do que aconteceu, na verdade. Também compras que eu fiz antes da semana da Book Friday. Enfim, tem bastante coisa aqui pra gente conversar durante o vídeo. E eu vou mostrar pra vocês, primeiramente, então, do Clube de Literatura Clássica, em que nós temos parceria. Então, temos cupom de desconto. Então, usando Tagarelices no plano anual, vocês garantem aquele desconto e também recebe de brinde a edição de Jane Eyre, tá bom? Tem um vídeo aqui no canal em que eu mostro tudo em detalhes para vocês conferirem e tirarem suas dúvidas também, tá? A edição do mês de maio, a edição de aniversário, sempre tem de ser uma edição mais luxuosa, de um clássico muito pedido, muito solicitado. Então, são livros, por exemplo, como Fausto, Irmãos Karamazov, O Conde de Monte Cristo foi do ano passado, esse ano, então, foi Odisseia. Eu fiquei bem contente, primeiramente que essa edição está lindíssima, tá? Tá dando aqui esse reflexo, porque ela tem esse acabamento em bronze, tá? Então, vocês percebem esses detalhes aqui, de ilustrações, de mapa também, tem lista de deuses, enfim, atrás. Tá bem interessante também. Ela é bilíngue, tá? Só pra falar pra vocês, por mais que não faz muito, assim, diferença nesse sentido, né, pra gente, até aqui não entende grego, enfim. E tem os comentários também nas laterais dos versos, quando é importante, eles fazem alguns meio que mini resumos, né, do que está acontecendo aqui nas margens. Então, achei bem interessante isso. E a cada final de canto, né, tem uma parte ali que você encontra todas as notas. Então, as notas de rodapé não estão no rodapé, estão no final de cada canto, justamente para não poluir ali o texto. Então, você encontra isso também. E tem bastante detalhes. Eu fiz, inclusive, uma live aqui no canal, mostrando como que tá realmente a edição por dentro. Deve estar passando alguma imagem aí para vocês conferirem também. Mas eu achei lindíssima a edição. E o que eu gostei bastante, porque realmente estava bastante em sintonia comigo, porque eu falei isso com vocês, venho falando isso em lives e em outros vídeos também, do meu projeto de ler os grandes épicos, né? Eu tenho essa vontade há muito tempo, mas eu sempre fico muito postergando isso, porque eu sempre fico criando pretextos e falando que eu não tenho repertório suficiente, que talvez seja difícil. E é legal ser difícil, é legal ser desafiador, mas a gente sempre fica assim, será que eu sou capaz? Será que estou no momento certo? Será que eu não tenho que ler tantos livros antes, tanto material de apoio antes, para mergulhar nessas grandes obras que eu tenho tanta vontade de ler? Será que eu preciso tanto disso para ler essas obras, tantas coisas antes de simplesmente pegar e abrir o livro e à medida que for necessitando, eu vou pegando outras coisas. Então eu falei, não, o mês do ano não passa, vou fazer isso, ler Ilíada, Odisseia. Pois bem, chega aqui agora, mês de maio, o clube lança Odisseia, né, na edição com a tradução do Carlos Alberto Nunes, tá? Então eu acho que eu não falei isso pra vocês, pra tirar essa dúvida. Mas assim, fiquei bem feliz porque tá combinando muito com uma compra que eu fiz, que vocês vão ver daqui a pouco aí, durante o vídeo, tá? Então, juntamente com esse livro, veio então o postal, né, com retrato aqui do que seria Homero, né? E atrás aqui uma possível indicação de guia de leitura para você fazer a leitura dos 24 cantos durante 29 dias. Então, é uma sugestão aqui que eles dão. E também o marca-página aqui temático, tá? Que tá bem bonitão, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui pelo reflexo. Mas eu já fiz outros vídeos aqui no canal, tem bastante coisa em detalhes, tá bom? Para vocês darem uma conferida. Dessa vez eu não consegui fazer esse vídeo antes, né, de fechar o mês. Eu sempre faço esses vídeos de novas na estante antes de fechar o mês, porque para vocês aproveitarem e verem esse livro e conseguirem fazer a aquisição por meio da assinatura no mês, né? Mas, pois bem, vocês aproveitam aí para fazer a aquisição da que tiver vigente, que eu vi que saiu, que é O Jogador, do Dostoiévski, tá bom? Outra coisa que chegou agora de editora, chegou da Sétimo Selo, né, que é do grupo da Sedete, que é uma solicitação que eu fiz, que foi o Grande Código, a Bíblia e a Literatura do Northrop Frye. Nesse caso aqui, eu já conheço, eu já li desse escritor, né, desse crítico canadense, A Imaginação Educada, e eu gostei muito. É um livro bem mais curtinho, que são 5 palestras que ele fez, e que ele fala muito da importância desse contato com os mitos, com as grandes lendas, a importância de você conhecer os textos bíblicos, pelo menos as histórias de Gênesis, né, que tem o núcleo ali das histórias que originaram os grandes clássicos dali. Então ali você vai encontrar os enredos, as tragédias, as comédias, os personagens, os heróis, os vilões. Então tudo que você vai encontrar depois, mesmo nos grandes clássicos lá atrás,
praticamente tudo veio da questão de histórias bíblicas, dessas grandes lendas também. E o Fry, ele fala que muitos alunos, que ele percebeu isso, muitos alunos não compreendiam, não compreendem, né, muito da questão da literatura, principalmente literatura ocidental, justamente porque não tem um conhecimento das histórias bíblicas. Então ele propõe isso, ele resgata um pouco isso nesse livro, né? Então ele não vai falar da Bíblia, enfim, ele vai falar da importância de você ter esse conhecimento dessas histórias aqui. Então daí vem também, não só disso, dessa leitura que eu fiz ano passado, Imaginação Educada, essa crescente vontade também, então eu já vou outro projeto que eu tô para começar agora também é a leitura literária da Bíblia. Então isso aqui eu acredito que vai ser bem interessante de trazer esses insights e também de compartilhar com vocês sobre isso. Eu gosto muito do Fly, então tenho vontade inclusive de ler outras obras desse escritor aqui, realmente ele fala com uma linguagem bem didática, tá? Então apesar dessa questão de ser crítico, enfim, ele tem uma didática bem interessante e traz assuntos bem pertinentes pra gente refletir, e faz total sentido. Agora, recebidos de vocês, na verdade, de Gisele. Gisele, muitíssimo obrigada por esse envio aqui. Assim, agradecimento em dobro, porque além de ter enviado, foi questão de presente de aniversário, tá? Eu comentei, eu acho que foi daí que você tirou essa ideia, tá? Eu sempre deixo minha lista de desejadas aqui, tá? Então, caso sempre que vocês queiram me enviar, eu super aceito receber, tá? Eu amo ganhar presentes, principalmente livros, principalmente de aniversário, gente. Agora em junho, 11 de junho, meu aniversário, tá? Então dá tempo, tá? Durante o mês todo de junho vocês podem me enviar, tá? Porque minha família toda faz aniversário em junho. Mas ela pegou dois livros da minha lista de desejados. E eu fiquei muito contente com as suas escolhas, assim, fiquei tão feliz. E muito obrigada também pelo bilhetinho, tá? Ela mandou com tanto carinho, fiquei tão feliz. E aí depois eu vou colar aqui no livro, tá bom? Ele não veio com aquele papel colante da Amazon antigamente, mas eu vou colocar aquele plástico filme, enfim, para cobrir, para não apagar esse papel que a Amazon coloca. Mas vou falar aqui, né, então, só agradecendo com muito carinho, Gisele tá sempre aqui presente nos comentários, nas lives, assistindo os vídeos. Então eu fiquei tão contente com esse momento de vocês falarem assim comigo, fiquei muito contente mesmo. Sabe aquela coisa assim, sabe? Ai, amei, tá? Muito obrigada, tá? De coração mesmo. E eu gostei, como eu falei, das suas escolhas, porque primeiramente tem esse livro aqui, A Princesa de Cleves, da Madama de Lafayette. Esse livro eu já li há muito tempo atrás. Essa aqui é a edição da IDUSP. Eu li numa edição, acho que daquela coleção Folha de São Paulo, alguma coisa assim. Foi um projeto que eu fiz aqui no canal, que eu participei, que eu acho que foi a semana da leitura mágica, alguma coisa assim. E aí eu pegava um livro pra ler por dia, durante uma semana, e pra concluir. Então eu fiz a leitura, é um livro curtinho, inclusive, dá pra ler em um dia. Mas eu fiz com aquela questão de, ler e tal, e aí pra pegar um próximo livro pra ler. E eu sei que aquela edição minha sumiu, e eu não tinha registrado anotações, também não fez muita diferença nesse sentido, não tem caderno, o que me faz falta e o que hoje em dia eu tô corrigindo, tenho feito essas anotações que ajudam bastante. E não lembro de tanta coisa, eu lembro de algumas coisas marcantes da obra, enfim, mas eu não lembro, por exemplo, eu sei que isso aqui é um grande marco ali de leitura psicológica, né, moderna, então tem uma coisa que eu gosto bastante. Ele vai falar, é uma literatura francesa, algo que eu também gosto bastante, e agora cada vez mais eu percebo o quanto eu gosto de literatura francesa. Tenho lido muito literatura francesa, inclusive. É um livro bastante importante nesse assunto. Também na questão do adultério. Isso eu lembro bastante com mais propriedade nessa parte. Então, tem muita história interessante aqui, nesse contexto aqui, de tratar também a corte ali da época como um ninho de víboras, de alguma coisa assim, de acordo como fosse aquele livro que eu li do François Mauriac. Enfim, então tem vários pontos interessantes. É um livro que eu gostei muito, eu achei bem viciante essa leitura, justamente pela essa profundidade psicológica ali dos personagens ali, essa mulher aqui depois que vai cometer esse adultério, enfim, vai verbalizar isso diretamente pro marido. Eu achei bem interessante a forma, bem diferentona desse livro. E, enfim, tô doida pra fazer essa releitura, então agora eu já tenho minha edição aqui em mãos, que eu tava sempre postergando e acabei até esquecendo de fazer aquisição. E o outro aqui é do George MacDonald, né? Esse cara aqui, esse escritor, que inspirou escritores como C.S. Lewis, também o Tolkien, justamente porque ele, além de escrever essa parte de livros cristãos, né? Ele também. Não falei o nome do livro, desculpa. É A Esperança do Evangelho, tá? Essa edição está a coisa mais linda. Ela é em capa dura e ela tem um tecido fitilho
tá? Ela é uma edição muito linda, eu não conhecia ela. Peraí, deixa eu tirar os bilhetinhos aqui, peraí. Tá, peraí, com licença. Ai, socorro. Aqui é a folha de guarda também, tá? E aqui por dentro, ela é muito bonita, bem detalhada, bem trabalhada, tá? E o que que acontece? O George MacDonald, ele escreveu muita fantasia também, então nessa parte da fantasia que ele trouxe essa inspiração para esses escritores. Inclusive, olha aqui, vou ler pra vocês, olha. Conhecido como avô da fantasia moderna e por inspirar autores como Tolkien, C.S. Lewis, George MacDonald também é considerado um dos pensadores cristãos mais influentes do século XIX e deixou um legado de escritos teológicos. Em A Esperança do Evangelho, MacDonald apresenta ensaios sobre passagem do Novo Testamento. Os textos enaltecem a obra de Cristo, mostram como podemos lidar com o sofrimento, apresentam conceitos éticos ainda atuais e principalmente apontam para a esperança que só o Evangelho pode oferecer. Para aquele cujos corações estão doloridos, eu digo, o Senhor se preocupa com os seus e salvará o ser humano. Eu achei lindíssimo, inclusive aqui tem uma edição, é uma edição com uma introdução do Chesterton, que é um escritor que eu quero também fazer a leitura. Eu achei maravilhosa a sua escolha, de coração mesmo. Então, assim, muito obrigada e eu amei também os bilhetinhos, tá bom? Aproveite seu presente, parabéns, sou sua fã. Ai, achei tão fofinho. E muito obrigada, tá? Pelo carinho, pela consideração. Tá? E quem quiser mandar meus presentes aqui, eu super aceito, tá bom, pessoal? Agora vamos para as compras que eu fiz. Assim, então, antes de começar a Book Friday, eu fiz algumas compras, tá? Porque realmente estava querendo, como eu falei pra vocês, a questão de fazer leituras da questão de Ilíada, Odisseia, já estava com isso em mente. Então, eu tenho a edição de Odisseia, com a tradução do Frederico Lourenço, mas aquela capa dura que sai pela Companhia das Letras, não pela Penguin, pelo selo da Penguin em si. E aí eu sempre ficava esperando eles publicarem aquela edição em capa dura, eles nunca publicam. Eu acabei, então, não comprando o box da Penguin, mas só Ilíada, né? Que Ilíada que eu não tenho nessa edição. Essa aqui sempre dizem que é a melhor edição para você começar, primeiro contato, pela forma como que o Frederico Lourenço escolheu fazer a tradução aqui dos versos, enfim, do que ele escolheu priorizar. Eu sei que tradução vai priorizar um verso, a rima, na verdade, né? Todos vão priorizar um texto mais palatável, de alguma forma. Essa edição aqui também tem um bom material de apoio introdutório, bastante coisa também que ajuda muito, tá? E, então, assim, é o que eu sei mais ou menos disso. Em relação à outra que eu falei de Odisseia, com a tradução do Carlos Alberto Nunes, que sai pela CLC, é uma tradução que tem naquele box numa fronteira. Então, inclusive, eu tô cogitando, justamente que eu tô com a tradução de Odisseia, a pegar a Ilíada daquele box também, do Carlos Alberto Nunes. Então, talvez seria uma forma legal de cotejar justamente aqui, porque vai ter uma parte aqui explicando como que lê os versos do Carlos Alberto Nunes, enfim, os versos núnicos. E achei interessante, talvez, pegar essas duas referências aqui, tá? Então, eu tô bem empolgada aqui pra tirar esse projeto aqui do papel. Depois vocês comentem aqui que tem interesse de fazer a leitura de Ilíada, Odisseia, se abre algum grupo pra gente conversar, não sei. Deixa aí sugestões, tá bom? Aí, pensando nisso também, eu tinha visto esse livro aqui que achei interessante, tá? Que é a Ilíada, a Guerra de Troia, do Menelaus Stefanides, tá? Que é esse aqui. A capa achei lindíssima, tá? Tem uma textura muito boa. Isso aqui é um conjunto de livros nesse esquema aqui, tá? Acho que são 7 livros que eles têm, assim, da editora Odisseus, inclusive. Que eles têm nesse, como se diz, bem fininho mesmo. E a questão aqui é ter didática. Então, acho que vai ser interessante. Acho que é o único livro que eu vou usar como, não é apoio, mas como introdutório, digamos assim. Ler esse livro, talvez, juntamente com ele. E eu tenho outros livros que eu posso mostrar pra vocês em um vídeo, dicionário de deuses que tem da Dark Side. Eu tenho uns livros assim. E acho que isso aqui seria interessante, porque ele vai falar justamente, olha aqui, ó. É uma obra única por reconstruir toda a história da Guerra de Troia, desde os seus antecedentes, nos cantos cíprios, até os últimos dias da destruição de Ilion, narrada, porém, de forma simples e despretensiosa. Assim, o leitor conhece os motivos e as histórias que se entrelaçam com a Guerra de Troia, pois foi a partir de inúmeros mitos pré-existentes e suas personagens que o divino poeta Homero, fictício ou real, construiu uma obra magnífica e nos revelou os deuses e os homens no mesmo campo de batalha. Então eu achei que isso aqui realmente dá um pano de fundo legal. E aqui, ó, e aqui tem
a coleção, tá vendo? Como eu falei pra vocês, são 8 títulos que tem. E aí tem, ó, Hércules, Prometeu, os Homens e Outros Mitos, Jasão e os Argonautas, Teseu, Perseu e Outros Mitos, Ilíada, a Guerra de Troia, que é esse aqui. Também tem o de Odisseia, tem Édipo e os Deuses do Olimpo. E aqui também, olha, pegando o sumário, tem Antes da Guerra, tá vendo? Aí tem o sacrifício também depois de Ifigênia, aqui embaixo. Então, é bem detalhadinho, tá? A Ilíada de Homero, os últimos dias de Troia, e até chegando aqui na parte de Odisseia. E por dentro tem algumas ilustrações, mas tá bem confortável isso. Eu achei interessante a proposta aqui. Vi também algum lugar, não lembro agora qual foi o vídeo que eu vi, a indicação a respeito sobre isso aqui, foi que eu peguei a dica. Teve esses dois. E também tiveram outras duas compras que eu fiz e já li, tá? E eu também tô procurando, assim, à medida que eu vou comprando, também, pelo menos 10 compras que eu faço, eu quero pegar 2, 3 livros ali do mês, dependendo da quantidade, e ir lendo. Eu tenho feito isso, de acordo com as minhas compras. Só que esse mês realmente foi uma coisa, por causa das ofertas, meio que passou um pouco ali. Eu tenho meio que comprado e lido quase na mesma proporção, não tanto assim, tá? Mas vamos lá. É O Último Dia de um Condenado, do Victor Hugo. Esse aqui surgiu à vontade por conta da leitura dos Miseráveis, e em que esse livro é mencionado, e eu sempre tive vontade, tô com vontade de ler tudo do Victor Hugo, o Corcunda de Notre Dame, tenho, que mais? Os Trabalhadores do Mar, tem outro agora que eu esqueci, 93, acho que é um livro que sai pela Estação Liberdade. Mas O Último Dia de um Condenado era aquele que tava, sabe, chamando muita atenção. É um livro curtinho, esse aqui sai pela editora Autofágica, mas naquela coleção Nano, né, que são aqueles livros de bolso da editora. E aqui vai falar de um relato mesmo, bem psicológico, as últimas semanas e bem especificamente as últimas horas desse condenado à guilhotina. E aqui é o manifesto do Victor Hugo. Eu não vou entrar tantos detalhes aqui, porque eu vou falar depois, quando eu for falar das leituras concluídas recentemente. Mas o Victor Hugo aqui, ele vai fazer esse mergulho bem psicológico mesmo na mente desse homem aqui, que sabe que tá condenado à guilhotina, né, à morte ali, e tudo de angústia que ele vai passando, a forma como que ele tá olhando os seus arredor. E outra coisa interessante, que é daqui que vai sair o personagem Jean Valjean, porque em um momento aqui que esse condenado está conversando com um companheiro ali, né, que também está condenado, enfim, com outro homem ali, vai falar porque ele foi preso, não o cara aqui, né, que representa essa história, mas um outro ali vai falar porque roubou pão. E aí ele vai remeter que foi condenado às galés, enfim. Tem muito isso também de falando da prisão, de ser um forçado, né, de estar questão de um trabalho das galés, como Jean Valjean em Os Miseráveis, e também tem a questão da guilhotina, então é o Victor Hugo condenando isso. Eu não sei se toda tradução, toda edição tem isso, mas essa aqui tem um prefácio que o Victor Hugo fez como uma resposta. Eu não conhecia, eu desconhecia essa parte aqui, que é tipo meio que um teatro, tá? Aqui no início aqui é meio que um teatro, e que ele vai meio que jogando umas figuras ali, sabe, debochando. Mas porque um escritor vai escrever um livro sobre isso, quer causar um horror ali, como que a gente vai conseguir condenar alguém assim? Meio que ele dando uma resposta ao público de acordo, né, com o povo que não gostou tanto aqui dessa história, enfim, achou pesada. Eu amei esse livro, já indico isso, já falo isso pra vocês de antemão, tá? Gostei bastante mesmo. Curto, direto, profundo, maravilhoso. É assim, eu acho que quem tá lendo Os Miseráveis, já leu, enfim, tá próximo, acho que faz um total sentido ter ler junto, tá? Outro aqui que eu também, eu vi esse livro, fiquei interessada, é esse aqui, Quando os Pássaros Voam para o Sul, da Lisa Hitzen, é uma escritora sueca, e é um romance de estreia dela. E esse livro me chamou a atenção, justamente porque ele vai falar de um assunto que eu acabo olhando em livros de alguma forma, que é a velhice. E a questão de trabalhar a solidão, trabalhar essa questão de uma idade, assim, sabe, que você é limitado por várias situações da vida. E aqui a gente vai acompanhar o personagem Hugo, é um senhor já de uns 90 anos, em que ele tá cada vez mais limitado, né? A sua esposa tá numa casa de repouso, porque ela está com Alzheimer. Então ele tá sofrendo tudo isso, né? Essa solidão por conta da idade, essa questão de você não ter também ter privações, ele não tá sabendo lidar mais com o filho dele, que tá impedindo ele de fazer as coisas, enfim. Hã, tudo que ele encontra ali de carinho é nesse cachorro dele, o Sixten, e que tudo tá ali num plano ali de ruir tudo ali em volta dele.
porque a idade dele tá cada vez mais avançando, então lidando isso, né, como essa perda ali, a questão da dignidade. E durante aqui, até o que foi que inspirou a escritora, que você vai vendo é como se fossem entradas, né, dos dias, e aqui tem os bilhetes em que os cuidadores do Bo, né, deixam, né, então deixa como recado. Então, de um dia para o outro, as pessoas que vão ali olhar ele, né, esses cuidadores, deixam os bilhetes ali. E foi a partir desses bilhetes em que a Lisa Ritten encontrou dos cuidadores do avô dela, e aí inspirou para trazer esse livro, tá? Não vou dar tantos detalhes, mas é um livro bem tocante, bem é simples, é uma história bem simples, tá? Mas ela te toca pelos assuntos, pela temática que ela traz. Gostei bastante, depois a gente conversa, não quero falar tanto aqui, mas eu sempre falo isso e falo bastante a respeito do livro, porque realmente eu gostei, tá? Agora, de livros da Book Friday. Eu falei pra vocês que tem um vídeo aqui no canal, mas tem 2 que não apareceram por lá, porque chegaram depois que eu fiz o vídeo. Eu fiz o vídeo ali durante, pra vocês ainda aproveitarem, que era o último dia ainda de ofertas. Então, chegou depois ali daquele vídeo, foi o Mário Mágico do Thomas Mann. Então, eu fiz outra compra do Thomas Mann ali, né, foi o Morte e Veneza e o Tony Krug, e eu vi vários do Mann nessa edição da Companhia das Letras com um preço bem bom pra aproveitar. E eu falei: "Será que essa companhia não vai mais lançar esses livros?" Eu fiquei meio que com a pulga atrás da orelha, então tô aos poucos ali juntando minha coleção de Thomas Mann nesse projeto gráfico. Amo esse projeto gráfico? Não por causa desse soft touch, né, mas depois as editoras não sei quando vão também trazer esses livros, tá em domínio público? Tá, mas meio que saíram publicando Montanha Mágica e tal, mas Morte em Veneza acho que teve 2 editoras, né, mas não sei, não sabemos como que acontece isso, não sei. E resolvi também é um livro que eu queria ler também, é uma novela mais curta do Thomas Mann, né, então bem curtinho, eu sei que disso aqui, mesmo curtinho, a metade é meio que pós-fácil, tá. E aqui, olha, irritabilidade, raiva e humor, peculiarmente malicioso caracteriza as férias em família do narrador, de Mari Mágico, de Torre de Vinelli, na Itália. A inquietação dos personagens aumentará pela presença do infausto Cipolla. O ilusionista cuja performance consiste em aterrorizar e humilhar seu público, subjugando a sua própria revelia. Em um ataque direto à dignidade humana, a apresentação encontra sua vítima perfeita no garçom Mário, que deve se submeter às vontades do mágico sem restrições, até que uma tragédia se instaura. Esta novela de Thomas Mann, publicada em 1930 e candente de atualidade, pode ser tida como uma das primeiras obras de literatura mundial a captar com precisão aspectos fundamentais da mentalidade que propiciou o alastramento do fascismo no século XX, ecoando sua vigorosa advertência toda vez que se delineia, hoje ameaça de novo Cipolla. Então, aqui mais um Thomas Mann aí para a minha coleção. E também, nisso que eu falei pra vocês de grandes épicos, de Ilíada, também é Epopeia de Gilgamesh. Então, nessa edição da Autêntica, a Autêntica tem 2 edições, tá? Esta aqui que eu comprei e uma de capa dura, que é lindíssima de capa dura, mas essa aqui tem mais material de apoio. Então ela é bem completona, tá? Então é aquele registro históricos mais antigo que nós temos, né, de remonta de 4.000 anos atrás. Então os escritos eram feitos em tábuas de argila, né, nessas tabuinhas. Então a gente vai encontrando isso, né? Então, a cada tabuinha aqui, a gente tem o texto. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui dessa forma. Na parte que tem quebra, que não dá pra entender, tem esses traços, enfim. E atrás, né, tem os comentários a respeito de cada uma delas em formato de texto em si. Eu também, outro livro que me despertou interesse para fazer também essa leitura de Epopeia de Gilgamesh é O José e seus Irmãos, do Thomas Mann. Então, ali no preâmbulo, ali, o Thomas Mann ele vai acabar falando de casos de dilúvio, enfim, que acaba remetendo a acontecimentos de Epopeia de Gilgamesh. Então, é um livro que eu tenho muito interesse de ler. Então, em breve venho compartilhar com vocês. Ainda vou ler esse ano também esse livro, tá? E aí, repassando rapidamente aqui, pra quem ainda não assistiu, e também convidando vocês a assistirem aquele meu outro vídeo ali de book haul, dos livros da Book Friday, tá? Então, alguns dos títulos que eu comprei, falando rapidamente, e não vou mostrar em detalhes, apenas só pra vocês verem os títulos, pra gente conversar aqui também nos comentários, e também unificar tudo nesse vídeo que eu gosto de ter um desses aqui por mês. Enfim, As Crônicas de Nárnia, nessa edição de volume único, tá? Eu expliquei porque eu tinha aquela edição grandona, que tem aquele papel revista. Eu acho bem pesada, bem desconfortável para leitura. É um livro que eu tenho vontade de ler há muito tempo, mas eu tô sempre adiando, justamente porque não é prática de fazer aquela leitura. É uma edição lindona, mas que já
coloquei pra trocar no sebo, enfim, passar no sebo. E essa edição, assim, tá a coisa mais linda, as ilustrações bem confortável, e agora sim, acredito que a leitura vai sair desse livro. Eu falo também, eu explico melhor a situação no outro vídeo, tá? Nesse meu esquema também, desses grandes épicos, Paraíso Perdido, de John Milton, então essa edição da Martine Claret, que tem uma tradução, eu sempre esqueço o nome do tradutor, eu só sei, peraí, deixa eu ver aqui, é o Antônio José de Lima Leitão, tá? Que é uma tradução considerada mais palatável também do que a da editora 34, então como uma forma de primeira leitura. Então o trabalho tá muito bonito por dentro, bem impecável mesmo, com notas de rodapé, uma diagramação super confortável, e assim, eu achei, tô assim, é uma das edições que eu bem apaixonada, quando chegou fiquei tá muito empolgada por esse livro, e quando eu comecei a colocar ele no radar, ele não tava baixando de preço, aí baixou. Também fiz aquisição, então, do box aqui das Crônicas de Arthur, tá? Do Bernard Cornwell. Vai ser meu primeiro contato com o escritor. Dizem que esse aqui é um livro viciante. Estou precisando de livros, sabe aqueles livros que tiram fôlego? Tem uns curtos que eu faço isso, mas uma série mesmo, sabe? Daqueles livros viciantes. Eu tô com esse aqui e a trilogia do Santo Guerreiro. Depois vocês comentam aqui qual que eu faço a leitura primeiro, tá? Que também são 2 trilogias, né? Santo Guerreiro ou As Crônicas de Arthur. Deixa aqui nos comentários para me ajudar a escolher qual trilogia eu pego aí primeiro pra ler esse ano, tá? Outra aqui também que eu falei da questão do tema de velhice, Essas Noites aqui, Essas Noites não, Nossas Noites, do Kent Haruf, também vai falar de vizinhos, enfim, de casa, é septuagenário, eu acho, né? Então, também tem essa questão curtinho também, então eu vou acabar aproveitando fazer essa leitura logo. Eu vou, inclusive, fazer um vídeo com alguns desses livros que eu comprei pra estimular também quem fez compras na Book Friday, né? Porque daqui a pouco tem o Prime Day, né? Na Amazon em julho. Então eu vou pegar alguns 5 livros, assim, e ler durante uma semana, enfim, durante um vlog de leitura, talvez, assim. Pra gente tirar daí, né? Tu comprou, fazer a leitura, né? Kokoro aqui, do Natsume Soseki. Esse aqui é um grande clássico de literatura japonesa. Já vi grandes recomendações. Esse livro, se eu não me engano, ele tá... Acho que eu não falei o nome do livro, né? Kokoro. Ele sai naquele box da tag que tem Volta ao Mundo, que em 7 livros, alguma coisa assim. É um dos livros que tá presente. E aí eu descobri isso há pouco tempo. Aí tem nessa edição da Estação Liberdade, que tem marca-página, enfim. É bem bonitinha a edição e é um grande clássico. Tenho vontade muito de ler, gosto de literatura japonesa. Também um de escritor que eu gostei muito de ter tido contato ano passado. Tô louca pra ler esse livro do Kazuo Ishiguro, O Gigante Enterrado, que inclusive vai ter um aspecto aqui, de alguma forma aqui, de fantasia, e de alguma forma ele toca na questão de lendas arturianas. Eu falo, nossa, nem sabia disso, e como que as coisas acabam se entrelaçando. Adoro isso, como um livro acaba chamando o outro ali, tá vendo? Quando os pássaros voam pro sul, tem assunto da velhice, Nossas Noites também, então se correlaciona aqui. Tem o sentido aqui as minhas compras, vocês podem perceber isso aqui. Então, O Gigante Enterrado, eu gosto muito desse projeto gráfico do Kazuo Ishiguro, então eu li Os Vestígios do Dia, eu amei, foi uma das melhores leituras do ano passado, tô com altas expectativas para essa daqui, com certeza. Do Camus, eu peguei esse aqui, O Estrangeiro, vai ser uma releitura pra mim, já faz um bom tempo que eu li, não tem nenhuma edição do Camus, eu li na época da biblioteca da faculdade. O outro do Thomas Mann que eu comprei, que eu falei, é A Morte em Veneza, e o Tony Kruger, também é curtinho, são 2 novelas aqui. Um Dostoiévski, aqui no caso, O Jogador, tá nessa edição da Martine Claret, com a tradução do Oleg Almeida. Eu ainda não li nada com a tradução do Oleg, então vai ser ótimo pra gente também conversar sobre isso, ter minha opinião a respeito da tradução também, e ver o que eu acho, que vai ser mais confortável, mesmo como dizem, enfim, que ele é maravilhoso, dizem, para Dostoiévski. Vamos saber logo sobre isso. Outro livro que eu já li também, que eu já fiz aquisição, na verdade eu li, gostei tanto que eu quis edição física, O Adversário, do Manuel Carré, tá? Eu fico contente quando eu vou fazendo as aquisições e eu vou lendo, tá? Eu amei, super viciante, tá? Estranhamente viciante nesse sentido, tá? E nessa questão também de leitura literária da Bíblia, coisas do tipo, o Atlas Ilustrado da Bíblia. Então, que tem, assim, ilustrações belíssimas dos mapas, não só de mapas, mas também tem bastante texto, tá? De vários momentos ali, então eu achei muito legal, interessante a proposta, vale a pena olhar, porque volte e meia ele tá na promoção, nessa época que eu peguei, da Book Friday, eu peguei com promoção mais cupom, então valeu muito, muito a pena essa aquisição. Então, pessoal, essas foram as minhas compras aí, compras, novidades que chegaram por aqui de editoras, de vocês, enfim, que chegaram por aqui na estante. Então, foi
acho que o maior que eu tive de book haul aqui por aqui, tá. Mas, assim, fiquei muito contente com tudo que chegou aqui de novidade mesmo, são livros que eu já li, né, alguns deles já li, outros já estou pra ler, então eu quero inclusive eu quero a dica assim, a sugestão de vocês, quais deles aqui eu devo priorizar, tá. E se fosse pra escolher, assim, 5 livros, assim, pra eu ler logo, quais que vocês colocariam aqui na lista de vocês, tá, que vocês gostariam de ver aqui no canal eu falando sobre, tá. Pensa nessa questão do vlog de leitura, talvez, pegando, assim, com obras mais curtinhas. Deixa seus comentários, tá, e compartilhe também as compras de vocês, que entraram na estante de vocês agora no mês de maio, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau. Ó, antes disso, espera aí que eu estava esquecendo, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, e tudo que eu citei tem links aqui detalhados no box de descrição aqui do vídeo, tá? Porque eu sei que muitos de vocês assistem meus vídeos, mas acabam se esquecendo de se inscrever por aqui. Tá bom, pessoal? Lembrando sempre que o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não. Ele continua sempre aqui nos comentários. Agora sim, um beijo enorme. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.